Na rodada 3 do Cartola, o mercado começa a se estabilizar. Mesmo assim, é uma rodada bem legal para a gente continuar ganhando cartoleta. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como funciona essa regra de valorização na terceira rodada do Cartola e também passar algumas dicas para vocês poderem ficar bem rico aí no Cartola. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então, o conteúdo do nosso canal aqui é o Cartola Express, sempre baseado muito em dados, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. Estamos chegando aí nos mil inscritos. Falta só um pouquinho, então dá essa força pra gente. A gente tá tendo a liga gratuita para os inscritos, né, do turno. No segundo turno a gente vai ter de novo. A partir da quarta rodada vamos começar as ligas mata-mata. Então, bastante conteúdo para vocês, né? Então, dá essa força aí pra gente. E vamos pro conteúdo desse vídeo para a gente deixar de enrolação, né? Como eu tinha falado, o conteúdo desse vídeo aqui é a rodada 3 do Cartola, né? A gente, nessa rodada aqui, o mercado começa a se estabilizar. O que isso quer dizer? Que a variação nessa rodada, ela é um pouco menor. Então, não é igual na primeira e na segunda rodada que você pode ganhar muitas cartoletas ou perder muitas cartoletas. É um pouco mais estável. Mesmo assim, em comparação com a quarta rodada em diante, você ainda tem um potencial legal de conseguir ganhar cartoletas e é muito importante nesse começo de temporada, tá? Como eu já falei várias vezes. Bom, então eu vou te explicar como é que funciona essa regra de valorização. É uma regra meio doidinha, assim, mas vocês vão ver que vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. E aí eu vou passar algumas dicas, vou montar um time de valorização, fazer nosso esboço da rodada, né? Então vamos lá, antes de a gente mostrar aqui o foco da valorização, vamos falar dessa rodada como é que é, né? Bom, a rodada começa no sábado, né? Às 4h30 da tarde, com 2 jogos: Curitiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, né? Então, esses 2 times a gente vai ter a escalação, que vai ser muito importante para essa rodada aqui. Os times podem poupar, porque aí no meio de semana vai ter Copa do Brasil, no outro meio de semana tem Libertadores, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Aqui tem os outros confrontos da rodada, a gente tem clássico, né? Palmeiras e Corinthians, tem Flamengo e Botafogo também de clássico, vários jogos interessantes. Lembrando que na quinta-feira a gente faz o nosso vídeo de melhores SGs para a rodada, avaliando bem a rodada, né? E na sexta-feira a gente faz um vídeo de dicas por posição. Então vale ativar o sininho para não perder os próximos vídeos também, né? Enfim, vou voltar aqui para a página do Cartola. Antes de uma coisa, deixa aqui nos comentários quantos pontos você fez nessa rodada. Para mim não foi uma rodada tão boa, eu fiz 53 pontos. Fiquei um pouco abaixo aí, mas vamos recuperar nessa próxima rodada. Dei errado aí no capitão, o Cano não foi tão bem assim. A gente acabou não colocando o Nino, que a gente tinha citado de zagueiro, mas enfim, vamos recuperar nessa rodada. Pelo menos estamos quase chegando nas 120 cartoletas, né? Deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram mitar nessa rodada. Bom, como eu falei, a rodada vai se estabilizando. Então, a regra do Cartola, vocês vão ver que é uma regra bem maluca aqui. Eu vou colocar na tela a fórmula de valorização aí, essa fórmula aqui gigantesca, que está aparecendo aqui no Excel, né? Essa é a regra para estreantes. Para estreantes é basicamente o seguinte: você pega o preço do cara e multiplica por 0,9. Esse é o que ele precisa fazer para começar a valorizar. Essa é a regra aqui para quem já jogou as 2 rodadas, né? Mas eu vou resumir para vocês vindo aqui na página do Cartola, né? Do Cartola não, do Cartola FC Brasil. Como é que funciona? Jogadores que valorizaram muito ou que desvalorizaram muito nessa rodada, eles estão difíceis de valorizar. Os que valorizaram muito também? Sim, os que valorizaram muito também. Por exemplo, no ano passado, o Roger Guedes foi o jogador que mais desvalorizou na terceira rodada. Perdeu 3,14 cartoletas. E ele nem fez uma pontuação tão ruim assim, ele fez 0,7. Mas olha o que tinha acontecido na segunda rodada daquele ano. O Roger Guedes tinha sido um mito daquela rodada, ele meteu um hat-trick, né? E tinha sido o jogador que mais valorizou para cima, ó, 7,61. Então, jogadores que valorizaram muito. Por exemplo, dando exemplo aqui desse ano do Cartola FC 2023, o Gabriel Peck aqui do Vasco, que valorizou 4,12, que custava 6 e agora está custando 18,89, vocês têm que tomar cuidado, porque pode ser que ele perca cartoletas agora, né? O Cartola viu que ele já ganhou muitas cartoletas, vai dar uma estabilizada, a não ser que ele dê outra mitada, né? E jogadores que também, o Marcelo, por exemplo, que está estreando, também tem que tomar cuidado, jogadores muito caros nessa rodada, tomar cuidado com todos os jogadores caros. Então aqui, Marcelo, Caleri, o próprio Cano que está caro, né? Então tem que tomar cuidado. E também tem que tomar cuidado com jogadores que desvalorizaram muito. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês aqui do Murilo e do Everton do Palmeiras, tá? Os dois estão com uma média bem baixa, começaram o jogo custando quase 18 cartoletas e já estão custando menos de 10, tá? Então esses jogadores precisam também dar uma mitada para conseguir começar a valorizar, tá? Então, resumindo, o que vocês precisam focar?
jogadores que fizeram uma pontuação que estão baratos, que tem um potencial de pontuar, lembrando que a pontuação é o mais importante nessa rodada, tem um potencial de pontuar, que não estejam muito caros e que não tenham nem valorizado muito, nem desvalorizado muito. Que tenham ficado ali na casa de 0 a 1 cartoleta de variação, ou então que tiveram pontuado entre 0 e 3 pontos, né? Basicamente isso. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas dicas aqui de jogadores por posição que tem potencial de valorizar. A gente vai montar um esboço aqui do nosso time e um time pensando também em valorização aqui, né? Então, eu vou começar pelo gol aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na variação e vou buscar os jogadores que eu comentei para vocês que valorizaram um pouquinho, né? Então, por exemplo, alguns nomes que são interessantes para essa rodada. Gabriel Grando aqui do Grêmio, ó, custa 4,24, valorizou 0,24 cartoletas, então ficou ali baixinho, mas valorizou um pouquinho, fez uma pontuação mais ou menos legal aqui, 4 pontos. Tem potencial de pontuação em frente ao Cuiabá, né? O Grêmio é uma defesa sólida, apesar de ter tomado gol do Cruzeiro. Então, Gabriel Grando é um nome legal. Outros nomes interessantes, Gabriel do Curitiba aqui, pelo mesmo critério, né? Léo Jardim aqui do Vasco também, o Lucão, que tá bem baratinho, alguns nomes interessantes, né? E goleiros pra gente tomar cuidado aí, Fernando Miguel, Rafael aqui do São Paulo, que valorizaram muito na última rodada, né? Vamos colocar aqui o Gabriel Grando, que eu acho que é um goleiro com potencial de SG, de defesas, baratinho e pode valorizar bastante pra gente, né? Nas laterais, vocês têm que tomar cuidado, por exemplo, com o Rubens aqui, ó, que começou custando 6 cartoletas, tá custando já 11,92, mas o Rubens tem potencial de pontuação, tá? Então, vocês têm que pensar nisso, se vale a pena ou não escalar, tá? Jogadores que eu acho interessante, pensando na valorização exclusivamente, ó, eu vou dizer para vocês aqui, o René, do Internacional, ó, valorizou 0,30, não tá muito caro, tem um jogo legal aqui para SG contra o Goiás, jogando em casa, então o René é um nome interessante. Outros nomes interessantes para vocês aqui, ó, Diogo Barbosa, desvalorizou bem pouquinho, tem também potencial de SG. Outros nomes legais que eu gosto bastante para a rodada, Ayrton Lucas do Flamengo, ó, fez 3,10, então tá quase naquela faixa de 0 a 3 pontos, ficou entre 0 e 1, né, só que para baixo, menos 1 também, acho que tá valendo ali. Um cara com potencial de pontuação, vai bem nos desarmes, vai bem no potencial ofensivo, nome legal. E o Juninho Capixaba, que fez 1,10, até que desvalorizou bastante, mas tá bem baratinho, tá? Então, nomes interessantes. Eu vou escalar aqui, por enquanto, o Juninho Capixaba, tá? Mas acho que o Ayrton Lucas também é um nome legal, é que ele tá um pouquinho mais caro para escalar, tá? Vamos lá para nossa zaga, aí outros nomes interessantes de zagueiro pra gente escalar, tá? Bom, nomes que vocês têm que ficar de olho para não escalar, o Nino aqui do Fluminense tem um jogo difícil e valorizou bastante nessa rodada, né? E na outra ponta, como eu já tinha citado, o Murilo do Palmeiras, tem que tomar cuidado com o Murilo, desvalorizou muito. O Gomes, que custa 9,55, ele fez 2,60. Então, não é tão fácil a valorização dele, mas ele tá entre os 0 e 3 pontos. Então, pode ser um nome legal para a rodada, mas é clássico, né? Sempre um jogo bem difícil de se pensar. Alguns nomes interessantes aqui, a gente pensando que estão ali naquele intervalo, a gente tem o Bruno Alves aqui, ó, entre 0 e 3, 0 a 1 ou 0 a menos 1, tá interessante. Léo Pereira aqui do Flamengo, inclusive vou colocar o Léo Pereira aqui, ó, fez 2,10, valorizou só 0,11, um nome legal para escalar, não tá tão baratinho, mas tá com uma pontuação legal. Outros nomes interessantes aqui, ó, a gente tem o Igor Gomes do Internacional, tá bem baratinho, tá um pouquinho acima das uma cartoleta, mas tudo bem, não é tão acima, né? Pontuação 4,50 também um pouquinho acima, mas não é tão igual 10, 15 pontos, né? É um nome interessante pra gente escalar, eu vou colocar ele aqui, tá? Acho que outros nomes aqui a gente vai passar no vídeo de dicas por posição, né? E aí, claro, tem que focar mais no potencial de pontuação nessa rodada também, né? Então, já passamos algumas dicas aqui nas laterais, na zaga, goleiro. De técnico, eu acho que o Vojvoda tem que tomar cuidado, por exemplo. Técnico que eu acho interessante para ganhar cartoleta, Pedro Caixinha aqui do Bragantino, tá? Tá naquele critério que eu falei, e tem um jogo legal contra o Cruzeiro, jogando em casa o Bragantino. E eu gosto do Maurício Barbieri. O Vasco começou bem a temporada, também tá naquele critério ali. Bahia não vem bem, então vamos colocar o Maurício Barbieri. Vamos do meio para frente aí, eu vou começar falando do ataque, tá? No ataque tem nomes difíceis para valorizar. Por exemplo, Gabriel Peck é um ótimo nome pensando em pontuação, tá? Porque tem um jogo legal contra o Bahia, é um cara que tá gerando scout, mas a valorização do Gabriel Peck, se ele não mitar, ele vai perder bastante cartoleta, então tem que tomar cuidado aí. Mesma coisa Bruno Rodrigues, Guilherme, e também os jogadores que desvalorizaram muito aqui, ó. Por exemplo, o Suárez. O Suárez vem desvalorizando, vai ser de novo difícil o Suárez valorizar.
Claro, tem um potencial legal enfrentando o Cuiabá, mas tem que tomar cuidado aqui com a valorização do Suárez, tá? Pode ser que ele perca mais cartoletas ainda. O Gabigol também, mesma situação aqui. Perdeu muita cartoleta, na última rodada, apesar que na última rodada ele fez entre 0 e 3, tá mais ou menos, mas tem que tomar cuidado. Claro, o Pedro, aí pensando na pontuação, é um nome legal, mas como eu disse, o time aqui a gente vai focar na valorização, opções boas para valorizar, tá? Eu vou colocar aqui o Paulinho do Atlético Mineiro, ó, perto de valorizar 0, ali ficou no zerado, pontuação perto de 3 pontos, entre 0 e 3 pontos é interessante, tem um jogo legal, o Atlético Paranaense deve poupar, Paulinho vem gerando scouts, tá? Então é um nome legal pra gente pensar em escalar aí. Outro nome legal, por exemplo, é o Eduardo Sacha, aqui do Bragantino, tá? Ó, valorizou de 0 a 1, tá bem pertinho ali do 0 a 1, fez 4,50, é um cara que tá gerando scouts, já fez gol aí pelo Bragantino na estreia dele, né? Então é um nome legal de a gente pensar em escalar aqui o Eduardo Sacha, né? Aqui pra cima tem jogadores bem valorizados, tem que tomar cuidado e bem caros também, né? E para fechar o time aqui, eu acho que pode ser interessante aí o Hendrick do Palmeiras, ó. Desvalorizou um pouquinho, fez uma pontuação entre 0 e 3 pontos ali. Tem um confronto legal, apesar de ser clássico. O Corinthians jogando fora de casa tá muito mal, tanto é que perdeu aí do Goiás, né? Tá numa fase turbulenta aí, jogos ensanduichados aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Não sei se poupa contra o Palmeiras, mas o Palmeiras em casa vem bem. Então o Hendrick é um nome legal, né? A gente pode pensar em outros nomes aqui, ó, por exemplo, vou dar mais algumas opções. Aleph Manga pode ser um nome legal jogando contra o São Paulo. Eu tinha comentado do Pedro. A gente pode falar dos atacantes do Vasco. Eu comentei que o Gabriel Peck tá caro, mas o Pedro Raul pode ser um nome legal, que tá um pouquinho mais baratinho, né? Apesar de ter valorizado bastante, mas como tá baratinho, tem um potencial legal de pontuação, né? Então, Pedro Raul é um nome legal. Por enquanto, eu vou colocar mesmo aqui o Hendrick, tá? Mas lembrando que esse é um time focado em valorização. A gente vai fazer o nosso time focado em pontuação. E para fechar o nosso meio de campo aqui, tomar cuidado, por exemplo, com o Lima, que desvalorizou muito, com aqui embaixo, o Ares, que desvalorizou muito, né, nessa rodada. Focar jogadores que estão com a valorização baixinha ali, né? Johan aqui custa baratinho, desvalorizou pouco, né? Todos os meios do Grêmio estão bons de novo para essa rodada, tanto o Vina, como o Bitelo, como o Cristaldo, tá? Eu vou colocar aqui o Cristaldo que tá um pouquinho mais barato, mas claro, Bitelo e o Vina também são nomes bons, né? A gente sempre fica nessa dúvida aí. E o último nome é Matheus Fernandes também. Não foi bem nessa rodada, mas tem um potencial legal de desarmes, né? E também tá naquela faixa que eu comentei para vocês. Capitão desse time não é tão importante, né? Pensando na valorização, mas vamos colocar o Paulinho aqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Assim fica o nosso time pensando em valorização. Acho que é importante tentar chegar ali 130 cartoletas, né? Eu tô com 118, acho que eu consigo valorizar um time baratinho, custando menos de 100 cartoletas. Você pode incluir jogadores pensando na pontuação e que também devem valorizar, se pontuarem bem mesmo. E aí montar nosso time. Lembrando, quinta-feira, vídeo focado em SG. Amanhã deve sair um shorts aí, ou de futebol ou de cartola. E na sexta-feira, nosso vídeo de dicas por posição, né? É isso. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que ajuda demais. E até a próxima. Falou!